A gente está falando de Everton Ribeiro, está falando de Arrascaeta. Vamos colocar outra tela, que é aquela que mostra as opções, para o debate já ser completo. Para eu também não ter que ficar empatando aqui quando os caras se embolarem. Olha lá, Arrascaeta e Everton Ribeiro sem sombras. Sem sombras? É uma pergunta. Opções para meias. Diego, e aí tem um asterisco porque embaixo a gente frisa que ele vem atuando como volante. E Yuri Oliveira e PP, né? E além de sub-20, Yuri Oliveira e Max. Mauro, começo contigo. Você, quando falou de Supercopa, de elenco, você falava, o elenco do Palmeiras é bom, mas quando a gente pega o banco do Flamengo, dá a impressão de ser um banco pior, porque a distância para o titular, eu lembro até de você usando as mãos, a distância para os titulares é uma distância maior. Você concorda com o Ceni? Essa faixa é a mais crítica? É nessa faixa que o abismo é maior do Flamengo? Se precisasse de alguém para compor esse elenco, seria aí, Mauro Naves? E os demais fiquem à vontade para nem precisar ficar com o dedinho. Vai lá, Mauro! Não é exatamente a faixa do meio-campo, se a gente pensar no próprio Diego, que agora está numa outra função, né? E no Thiago Maia, que ainda vai chegar. Então, assim, agora nas outras, com certeza. Agora, se você pensar em Arrascaeta e o Everton, é muito difícil você contratar um reserva que esteja ali muito próximo deles. Esse cara é titular do outro time, esse reserva próximo é titular dos outros times, é um cara que não, entendeu? Não vai sair, ou enfim, é difícil de achar. Agora, no meio, eu disse realmente, você pegar todas as posições, o ataque, etc., se eu for comparar Michael, Vitinho, etc., com as opções de Theo Abel, eu coloco essa diferença sim maior. Com essas exceções, evidentemente, do Thiago e do próprio Diego. Acho até que quando ele fala no Arrascaeta e no Everton Ribeiro, ele já está pensando no Diego em outra função. Porque não tem mesmo, é muito difícil. E quando ele tem que substituir, ele substitui por jogadores, como ele próprio falou, com outras características. O cara não entra lá, o Vitinho não entra para ser o armador, muito menos o Michael. Então, assim, é um problema para ele? Sim, é um problema. Bom, mas por que esse problema é grande? Porque o que ele tem como titular, poxa, são gigantes. Então o problema fica maior porque a qualidade dos caras é muito alta. Então complica quando você vai buscar no mercado alguém que teoricamente seria ali o reserva desses caras. Ele vai ter que se virar sem isso. Eu acho que é muito difícil encontrar. E aí, quando ele vai mudar, ele muda a característica do time. Eu acho que ele vai ter que conviver com isso. Quando tiver os dois podendo jogar, ótimo, maravilhoso, dois caras gigantes e tal. E aí, quando não tiver, ele aproveita e muda o jeito de jogar da equipe. Porque para essas duas posições, muito complicado. Ele pode, de repente, amanhã ou depois, o Thiago Maia virar um titular, aí o Diego vai ficar meio à disposição ali, que é como armador, se sair um ou outro, entra o Diego. Essa também pode ser uma opção, mas ele tem gostado do Diego, no que o Diego está fazendo, e a gente não sabe quando é que o Thiago Maia volta com todo o potencial para poder ser titular. Mauro, e é um problema relativo, né? Porque se olhar para outras equipes e até para concorrentes mais diretos, não tem essa fartura toda que o Flamengo tem. E é fartura de bons jogadores. Concordo que há uma escassez de meias, reservas, de suplentes, mas é uma escassez do futebol brasileiro. É muito difícil de achar esse jogador e quando se acha, além de ser titular, como você falou, é muito caro. E o Flamengo, nessa temporada, a abordagem é buscar contratações pontuais, oportunidades de mercado, não é de trazer um jogador como trouxe o Atlético, o Nacho, que veste a 10 e vai ser titular absoluto. Então, tem muito, né, nesse caso, de usar a inventividade e a capacidade do treinador, de ter uma formação diferente, de considerar outras possibilidades. Uma delas é uma maior utilização do Pedro, e aí muda um pouco a característica, mas pode trazer o Felipe Luiz mais para o meio, ele atuar mais como um armador do que como um lateral, como já fez em algumas situações. Então, há muita margem de manobra. E até mesmo o Vitinho já foi usado como um atacante com função de armador. Ele pode fazer, é óbvio que é um jogador que ainda não entrega nada parecido do que Everton Ribeiro, Arrascaeta fazem, mas em comparação com
O Rogério tá de barriga cheia. E ele não reclamou. Ele não é uma situação, não deixou uma insatisfação latente ou implícita em relação ao elenco, e está certo em pleitear um ou outro reforço. Mas certamente esse jogador, para ser o reserva imediato de Arrascaeta e Everton Ribeiro, ele não vai ter, até porque o reserva que tinha, o Diego, tem jogado muito melhor como volante do que como meia. E tem uma outra posição que eu acho que o Rogério não quis falar, mas no meu modo de ver não tem jogador para fazer o que ele faz com a qualidade que ele faz em campo, que é o Gerson. Você tem o Diego, que tem uma característica, tem uma qualidade. Você tem o Thiago Maia, que quando voltar também, se voltar, né, eu espero que ele volte jogando um bom futebol, como vinha jogando, mas também é uma outra qualidade. Eu não vejo nenhum desses jogadores de meio campo com a capacidade que tem o Gerson para fazer o que ele faz.